TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Olha, são muitos os livros de vários autores que ajudam a contar a história de Feira de Santana, desde a sua origem até épocas mais recentes. Mas não é só através de livros e de trabalhos acadêmicos que a gente pode ficar conhecendo a história de Feira de Santana, não. Sabe outra linguagem que tem ajudado a preservar nossa história, nossa cultura e os nossos costumes? O cinema. Atenção, povo de Feira de Santana, vai receber um grande líder nacional de volta à sua terra, Francisco Pinto, hoje às 20 horas na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a Avenida Anchieta. É isso mesmo, Feira de Santana já foi tema ou cenário de várias produções cinematográficas de cineastas aqui da cidade ou que vieram de fora para preservar nas películas a memória da Princesa do Sertão. No programa de hoje, a gente vai mostrar alguns filmes produzidos ao longo do século XX. São documentários em sua maioria, mas também tem alguns filmes de ficção. Vi uma porção de cana apodrecendo nos campos. O senhor precisa de arranjar uma polícia, sabe? Mas só pode deixar. Pode ficar descansado que eu levo uns 20 homens pro trabalho. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, tá dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Eles foram feitos por cineastas, pesquisadores, jornalistas aqui de Feira de Santana ou que vieram de outros locais atraídos por uma peculiaridade da Princesa do Sertão. Uma cidade que se desenvolvia rapidamente, mas ainda naquela época sem perder as características sertanejas. As primeiras filmagens conhecidas de Feira de Santana são essas. Foram feitas em 1925 pelo famoso etnógrafo e folclorista Cornélio Pires, em uma de suas viagens pelo Brasil. Nelas, aparece o antigo Campo do Gado Velho, que funcionava onde hoje é a Praça do Nordestino. Olha o Cornélio Pires aí, cumprimentando o vaqueiro. E olha ele, todo encorado, montado no jumento. Já essas imagens são de 1927 e foram feitas por um aviador e explorador alemão chamado Günther Kluchow. Elas também mostram o antigo Campo do Gado Velho. São imagens de vaqueiros em plena ação. E essa imagem forte do abate de um boi. No
final da década de 1950, o jornalista Amaral Neto esteve em Feira de Santana para acompanhar a inspeção das obras da BR-324 pelo então governador Antônio Balbino. O atual governo, em 8 meses, pavimentou 43 quilômetros, sendo 10 na estrada Ilhéus-Itabuna e 33 na estrada Bahia-Feira. Amaral Neto aproveitou para mostrar a cidade. A Feira Livre e seu encontro com o vaqueiro em frente à Catedral de Santana. Velho vaqueiro nordestino atravessando a cidade. E olha só essas imagens do presidente Juscelino Kubitschek visitando Feira de Santana em 1957. Ele aparece ao lado do então prefeito João Marinho Falcão, inaugurando o sistema de abastecimento de água da cidade. Em 1963, agora como senador, Juscelino Kubitschek volta à Feira de Santana. Ele aparece neste filme ao lado do então prefeito Chico Pinto. O filme mostra ainda aspectos da economia do município, como as principais lojas do comércio. Os encontrados nos grandes centros comerciais do país estão ali à disposição de seus milhares de clientes. A exportação de fumo. Espalhada pelo estado, essa firma conta com 13 armazéns e emprega mais de 4.000 pessoas em seus 8 meses de operação. A primeira frota de ônibus interurbano. Os veículos partem e chegam em horário regular, que atende perfeitamente às exigências do numeroso público que a negócios ou a turismo viaja à capital. E a industrialização de cal. Sua produção mensal é altamente compensadora, encontrando o mercado certo através de inúmeros distribuidores localizados em diversos pontos do estado. O crescimento econômico de Feira de Santana foi registrado neste filme intitulado Os Pioneiros, realizado em 1968 por Oscar Santana. Esta é a Feira de Santana de hoje. Suas ruas largas, suas avenidas imensas se estendem perdidamente pelas redondezas numa ação contínua de crescimento planificado. Suas praças e jardins ostentam com orgulho e sabedoria os marcos históricos de seu passado, reverenciando personagens e heróis de outras épocas. Em 1978, o Museu Casa do Sertão teve sua inauguração registrada neste documentário produzido por Juraci Dória e Dimas Oliveira. O mesmo Juraci Dória produziu este vídeo em 1978, registrando o lançamento da revista Era, publicação do importante movimento literário que agitou o cenário cultural de Feira de Santana nas décadas de 1970 e 1980. E Feira de Santana também foi cenário de filmes de ficção. Aqui aparece a tradicional Feira Livre, extinta em 1977. E o antigo abrigo da Praça do Nordestino, demolido em 2008, e que também era uma tradição na cidade. Vi uma porção de cana apodrecendo nos campos.
O senhor precisa de arranjar uma polícia, sabe? Mas só pode deixar. Pode ficar descansado que eu levo uns 20 homens pro trabalho. As imagens são do filme Rosa dos Ventos, uma produção realizada em 1957 pela antiga Alemanha Oriental, sobre a exploração do trabalho feminino em 5 países diferentes. O episódio brasileiro, que aparece nessas imagens, intitulado Ana, foi dirigido por Alex Vianney, tendo o escritor Jorge Amado como um dos roteiristas. Aqui só tem 360. Mas eu tenho que ir pra São Paulo. Meu marido tá lá. Marido, hein, bichinho? Não te mete na vida da outra. Depois a gente ajeita tudo. Vamos embora. Feira foi também cenário de uma obra-prima do cinema nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, filmado na Bahia em 1964. Aqui, o cenário é o Campo do Gado, quando funcionava no bairro São João. O vaqueiro Manuel chega em um dos currais para prestar conta ao patrão. É o momento em que o filme denuncia as injustiças sociais como a causa principal da violência no sertão do Nordeste. Bom dia, Coronel Moraes. Bom dia. Trouxe as vacas. Mas morreram 4. Beberam no açude do norte? Sim, senhor. Era onde tinha água. Foram mordidas de cobra. Trouxe 12 vacas. Queria fazer a partilha para ajustar as contas. Não tem conta para acertar. As vacas que morreram eram todas suas. Mas, senhor Moraes, as vacas tinham ferro do senhor. Não pode ser logo as minhas. Sou homem pobre. Foi azar, mas é verdade. As cobras mordeu as reis do senhor. Já disse, está dito. A lei está comigo. Dá licença outra vez, senhor Moraes. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, está dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes, o senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? Quem tá falando é o senhor. Pra você aprender, seu ordinário. Pois é, pessoal, agora que nós mostramos alguns filmes sobre Feira de Santana, ou que tiveram como cenário a Princesa do Sertão, nós vamos mostrar também alguns filmes que foram produzidos aqui na cidade por um cineasta da terra, que depois ficou conhecido nacionalmente. Eu estou falando de Onei São Paulo, mas isso é um assunto para o próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. No Memorial da Feira, a história e a cultura de Feira de Santana. Como começou o nordestino inicial a gomar, vamos dizer, uma roupa, uma camisa, um pano, com uma colher, uma brasa. O patrimônio artístico e arquitetônico da cidade e as pessoas que ajudaram a construir toda essa riqueza da Princesa do Sertão. Vem ver Feira com a gente. Porque preserva essa memória. Tem a possibilidade de preservar pelo menos parte dessa memória. Quer ficar por dentro das principais informações sobre o mercado de trabalho? Cola no Trampos da Feira. Com ele, você vai ficar atualizado e, de quebra, ainda vai poder pegar algumas dicas que vão te ajudar a conseguir aquela tão sonhada vaga. O programa é toda segunda-feira às 11 da manhã, com reprise toda quarta-feira. Cola com a gente!
What time is it? Eu não tô entendendo a pergunta. No bloco anterior, nós mostramos alguns filmes sobre Feira de Santana ou tendo a cidade como cenário. Agora nós vamos falar sobre o cineasta Owney São Paulo. Ele nasceu em Riachão do Jacuípe, mas veio ainda muito criança para a Feira de Santana no ano de 1948. E foi aqui que ele revelou seu talento para o cinema, tendo se transformado em uma das figuras mais importantes para o movimento conhecido como Cinema Novo, nas décadas de 1960 e 1970. E quem vai conversar mais sobre Owney São Paulo é o sobrinho dele, Ives São Paulo, que é doutor em filosofia e especialista em teoria de cinema. Tudo bem, Ives? Prazer. Conta pra gente um pouquinho sobre a história, de Owney São Paulo. Owney veio pra feira ainda criança, junto com a mãe e os irmãos. E foi aqui em feira que ele descobriu o cinema, tanto pelas salas de cinema que existiam na cidade, quanto a oportunidade de acompanhar a filmagem de um episódio de um filme internacional gravado pelo Alex Vianney, que estrelava a Vangel Rico, que na época estava saindo de um sucesso estrondoso que era O Cangaceiro. O Owney assistiu a essas gravações, ficava ali observando o movimento da equipe no set, e isso tudo fomentou essa curiosidade dele pelo cinema. Owney também trabalhou como crítico, escreveu em jornais, teve programas na rádio para falar de cinema. Ele fazia crítica de filmes que passavam em feira, tinha muito essa curiosidade de provocar uma efervescência cultural em Feira de Santana, não somente colocando a mão na massa de fazer os filmes, mas de levantar esse interesse da população feirense pelo próprio cinema. Bem, gente, agora vamos mostrar alguns dos filmes dirigidos por Owney São Paulo, começando por Um Crime na Rua, que foi o primeiro filme dirigido por ele no ano de 1955, quando ele tinha apenas 19 anos. É um filme mudo que conta a história de um assassinato bem no centro da cidade. 2 investigadores da polícia saem em busca do assassino com apenas uma pista, a ponta de um cigarro. Roda aí. Se você reparar direito, pode reconhecer alguns locais aqui de Feira de Santana. Esta cena, por exemplo, foi gravada no antigo Campo do Gado, onde hoje é o Museu de Arte Contemporânea, na rua Geminiano Costa. Detalhe, o ator de paletó branco é o próprio Owney São Paulo, o outro é Edson Campos. Aqui os 2 investigadores aparecem na rua Carlos Gomes, já seguindo de perto o suspeito do crime. Olha o Feira Tênis Clube lá no fundo. Agora eles aparecem subindo pela Avenida Senhor dos Passos. Aqui eles já estão na antiga Feira Livre, na Praça João Pedreira, onde passam a seguir de perto o criminoso, que é interpretado pelo escritor feirense Fernando Ramos. O criminoso finalmente é preso pelos investigadores e é levado para a cadeia municipal, que funcionava onde hoje é a Câmara de Vereadores. Esse filme, eles não tinham o equipamento para poder fazer a montagem posterior do filme. Então eles tinham que montar à medida que iam filmando. Isso significava parar o filme na câmera, voltar um pouquinho o filme para poder captar as imagens todas em sequência. Também influía em ter que gravar o filme, a história, a narrativa do filme,
toda em sequência, né? Os filmes normalmente são divididos, são filmados de forma aleatória e mais tarde que eles são postos na sequência narrativa que a gente assiste. O filme do Crime na Rua, ele foi filmado na sequência em que a gente assiste. As filmagens foram feitas pelo Elídio Azevedo, que atuava como câmera, sendo que o Volney muitas vezes estava na frente da câmera, era um dos atores que atuava no filme. Foi o primeiro filme de Volney a ser exibido para uma plateia, né, em alguns clubes no interior da Bahia, e assim marcou o nome dele no cenário cinematográfico baiano. Outro filme de ficção feito por Volney foi Grito da Terra, filmado em 1964 no distrito de Bonfim de Feira. Esse filme retrata a luta de camponeses pelas terras aqui no Nordeste. E no elenco está uma atriz chamada Helena Inês, que era famosíssima na época. Confira. Como é, Geraldo? Soube que o velho está querendo vender a fazendinha? Você não está satisfeito com as terras que tem? Pai foi o doido e ele vendeu o pé da serra. Tá bancando bobo, menino. Aquilo ali não presta não. Seu pai sabia disso e me vendeu. Você acha pouco? Só a água que desce do pé da serra para a lagoa, não tem seca que acabe com ela. Alguns nomes muito conhecidos do cinema nacional vão contar nessa produção, como é o caso do Orlando Senna, que compôs as letras das músicas do filme. Quem deixou saudade no meu coração, encontrando quem deixou saudade no meu coração, devolvo ela inteirinha, pois não quero sofrer não. Os recursos que o Volney conseguiu captar em Feira de Santana é baseado num livro de um feirense, é escrito, né, o roteiro é escrito por feirense, o próprio Volney, as filmagens são feitas em feira. Você agora, Leili Berrebi, tá errado. Lei Li Berrebé Deadá Deedé Liberdade. Vocês têm que aprender a leitura se quiser ter liberdade. Uma das personagens mais importantes do Grito da Terra é interpretada por Lídio Silva, que na época tinha também atuado como o Beato no Deus e Diabo da Terra do Sol, de Glauber Rocha. E no Grito da Terra ele é o professor que utiliza o método Paulo Freire de educação, de alfabetização do camponês para poder alfabetizar aquela população que estava ali, aquela população rural, e demonstrar que a liberdade dessa população marginalizada, aquela população que está passando fome, que está com todas aquelas... sofrendo com essa miséria do sertão, ela somente consegue se libertar por meio dessa educação. E assim nós temos o pensamento de Paulo Freire inserido no Grito da Terra. Agora nós vamos ver trechos de 2 importantes documentários de Volney São Paulo sobre Feira de Santana. O primeiro chama-se Como Nasce uma Cidade, que fala sobre as origens e o desenvolvimento da Princesa do Sertão. Como toda cidade do Nordeste, ela também nasceu de uma fazenda. A Fazenda Santana dos Olhos d'Água, de propriedade dos portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, senhores de algumas léguas de terra, muitas criações de gado e, de entre outras posses, uma plantação de mandioca para o fabrico da farinha, produto de grande consumo e de importância econômica da região. Quando eu vim das bandas do... E o outro documentário é sobre uma das mais importantes lideranças políticas de Feira de Santana, Francisco Pinto. Chico Pinto, como era mais conhecido, foi eleito prefeito de Feira de Santana em 1962, mas foi deposto e preso pelo golpe militar de 1964. Em 1970, ele voltou à vida pública sendo eleito deputado federal, mas tornou a ser preso em 1974 durante 6 meses em Brasília e perdeu o mandato de deputado. Isso porque fez críticas ao ditador chileno Augusto Pinochet, que veio ao Brasil
para a posse do presidente Ernesto Geisel. Em 1976, Chico Pinto voltou à Feira de Santana para apoiar a candidatura vitoriosa de Cobé Martins, o pai, a prefeito da cidade. A chegada de Pinto foi registrada por Onei São Paulo no documentário Pinto Vem Aí, que foi premiado no 5º Festival Brasileiro de Curta-Metragem do Jornal do Brasil no ano de 1976. Confira aí. Atenção, povo de Feira de Santana, vai receber um grande líder nacional que volta à sua terra, Francisco Pinto, hoje às 20 horas na Avenida Getúlio Vargas, cruzamento com a Avenida Anchieta. Há 2 anos que estou sendo processado. Ou melhor, nesses 12 anos, ou quase 13 anos, desta noite que se abateu sobre o país, dos 125 artigos que eu fiz para o jornal durante 1 ano e 2 meses, a censura para desarmar o movimento. A censura só permitiu que passasse 5 artigos. Tão imensa, tão dolorosa, que me sufoca a alma nesse encontro com esse povo vibrante de Santana. E um dos mais importantes filmes de Onei São Paulo é Manhã Cinzenta, produzido no ano de 1968. Esse filme é uma alegoria sobre a ditadura militar e participou de diversos festivais internacionais de cinema. Vamos dar uma olhadinha. Este filme recebeu muitos elogios da crítica, mas foi proibido pela ditadura militar. Em 1969, foi exibido dentro de um avião por guerrilheiros comunistas que haviam sequestrado a aeronave e a desviaram para Cuba. Por causa disso, Onei, mesmo sem ter nada a ver com a exibição do filme, foi preso e processado. Na prisão, adquiriu uma tuberculose, que acabou evoluindo para o câncer, causando a sua morte em 1978. Onei é um cineasta singular nesse sentido, na cinematografia nacional, por ser uma figura que não só é um sertanejo, ele não só saiu do sertão, como ele fez conta de filmar no sertão. Ele ser do sertão, ele produzir seus filmes em Feira de Santana, ele criar uma produtora de cinema em Feira de Santana, a Santana Filmes, que foi a que produziu O Grito da Terra, e tentar trazer essa cultura de cinema para a Feira de Santana. Se mais tarde houve uma tentativa por uma geração dos anos 70 e 80, do Super 8, tem um pouco desse débito com o Onei. Se hoje a gente tem também alguns produtores que são feirenses, que vão se formar lá na UFRB em Cachoeira, tem um pouco desse débito também com o Onei, de ter sido esse sujeito que abre as portas e mostra que no interior da Bahia, no interior do sertão, dá para fazer cinema, dá para mostrar que essa nossa cultura pode ser identificada internacionalmente. Ives, obrigada, viu? E olha, gente, aqui tem história.